Bom, continuando nossa revisão aí de geometria plana, o tema agora é Teorema de Pitágoras. Estou ajeitando a câmera aqui. Bom, então, só para lembrar, na aula passada a gente fez aquelas relações, né, da soma dos triângulos. Qualquer triângulo eu fiz lá pelo GeoGebra. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos que compõem esse triângulo é igual a 180 graus, né? Então agora a gente vai ver o famoso Teorema de Pitágoras. Eu vou dar uma introduçãozinha assim, falando um pouquinho sobre Pitágoras, depois a gente vê o que é o Teorema de Pitágoras e faz aquele exercício da ETEC, né, aquele que estava faltando aí, tá? Então vamos lá. Então, primeiro um pouquinho sobre Pitágoras de Samos. Ele viveu na Grécia por volta de 1570 a.C. É um dos filósofos, ele também era filósofo, né, músico, provavelmente inventou o que a gente conhece como escala fundamental da música, aquela Dó, Ré, Mi, Sol e assim vai, né? Então, provavelmente criador da música, hein? Cara importante. Ele criou um dos principais teoremas. Ele é da época dos filósofos pré-socráticos, né? Salve, Emily! Terceiro A. Então, assim, junto com Tales de Mileto, ele foi um dos filósofos antes de Sócrates. Aí tem uma frase que os pedagogos gostam de usar, né? Eu coloquei aí, né? Que agora dá pra gente fazer mais coisas, que a gente tem tecnologia. Na escola a gente não tem quase nada, né? Malemar um giz e olhe lá. Eduque as crianças para que não sejam necessário punir os adultos, né? Uma das frases de Pitágoras, tá? Então aí na parte da matemática ele criou o teorema, provavelmente, porque essas coisas são muito antigas, então é sempre suposições. Uma das tentativas de calcular a altura das pirâmides, né? Essas pirâmides aí, tem uma ali na mão dele, parecida com as pirâmides do Egito, né? Então aí formava um triângulo retângulo que a gente viu lá, e aí ele aplicava o teorema, tá lá o objetivo, né? Que o objetivo era descobrir um dos lados desse triângulo aí, né? Então o Teorema de Pitágoras é aplicado, tem 3 lados, geralmente como que cai, assim, já adiantando um pouquinho da matéria, como que cai, ele dá os 2 lados, você precisa descobrir um terceiro aplicando o Teorema de Pitágoras. Esqueci de falar, essa é a aula 4, tá? do segundo e do terceiro ano, que a matéria é conjunta para as 2 salas, tá? Bom, aí vamos para a parte da matemática. Então esse é o Teorema de Pitágoras. O que é um teorema? O teorema ele precisa ter uma demonstração para comprovar que é a validade dele, né? O que vale. E aí tem o outro teorema, o Teorema de Tales, que popularmente a gente chama de regra de 3, que é um outro teorema também, né? Então você precisa, que é o Tales de Mileto. Aí você precisa provar que é a validade, tem que fazer uma demonstração para que isso vale, tá? Então esse é o triângulo 3, 4, 5, também chamado de triângulo pitagórico, que é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo de 90 graus lá, e aí é aplicado em cima desse triângulo a relação fundamental para fazer o Teorema de Pitágoras. Já adiantando um pouquinho, os vestibulares ou ETEC, Enem, etc., eles costumam pegar esse triângulo 3, 4, 5 e fazer alguma multiplicação. Por exemplo, multiplica todos os lados por 10, né? Então fica 30, 40, 50. Vale a mesma relação, é a mesma coisa, tá? Então aí, não sei como é que vocês aprenderam tabuada, eu coloquei aqui também na apresentação, que é chamada de tabela ou tabuada pitagórica, né? Que se a gente pegar aqui no meio, ela divide exatamente num triângulo retângulo essa tabuada, e a linha ali no meio são os números elevado ao quadrado, né? 1 elevado ao quadrado a 1, 2 elevado ao quadrado a 4, 3 elevado a 2, 9 e assim vai, né? Então assim, por exemplo, essa tabuada ela é bem mais prática do que a outra, não sei como é que vocês fizeram e tal, mas por exemplo, se você fazer 9 vezes 3, então aqui o 9 está aqui, eu olho todos os resultados e olho o 3, o 9
vezes 3 dá 27, né? Essa tabuada é bem prática também. Então só uma curiosidade, chamada pitagórica, porque forma um triângulo retângulo quando a gente destaca aquela linha no meio ali, tá? Bom, aí o que acontece? Qual que é a relação entre os lados, né, que é aplicado nos lados? Então, pegando aquele triângulo 3, 4 e 5, por isso que eu revisei o quadrado antes, né, pra gente dar uma lembradinha. Então, assim, fazendo o desenho do quadrado sobre os lados daquele triângulo lá, o 3, 4 e 5, tá vendo? Então, formando os quadrados, perdão, e calculando a área, né, no triângulo, no quadrado menorzinho, que o lado era 3, né? Então, fazendo a área, 3 vezes 3, 9, certo? Então, calculando a área aí. A parte de baixo, a base, mesma coisa, né? Como no outro triângulo lá era 4, tá vendo? Então, fazendo o quadrado aqui, 4 por 4 dá 16. E o lado maior, né? São 3 lados aí. O lado maior, 5 por 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, o que foi feito aqui? Pegando esse triângulo, 3, 4 e 5, fazendo um quadrado e calculando as áreas, a gente acha esta relação aí. E qual relação é essa? Então, qual é a relação entre os lados desse triângulo, tá? Então, eu coloquei os números com o cálculo da área. Então, 25, que é do maior, que é 5 vezes 5. 16, que é do triângulo tô falando toda hora, triângulo, cacete. Do quadrado, 4 por 4, 4 vezes 4, 16. E do quadrado menorzinho, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, qual é a relação entre esses lados aí? A relação é essa daqui, né? Se você somar o quadrado, a área do quadrado médio com a área do quadrado menor, você tem uma igualdade, né? Que 16 mais 9 é igual a 25, né? E 25 é igual a 25, certo? E aí, como a gente fez o cálculo de área, a gente pode escrever na forma de potência, tá vendo? 5 elevado a 2, que é 25, 4 elevado a 2, que é 16, e 3 elevado a 2, que é 9. Então, a relação, né, desses lados, se você pegar elevando ao quadrado, porque elevando ao quadrado, só para lembrar, porque é feito o cálculo de área, né? É o que a gente fez aqui e o que tinha nos outros aí. Bom, então é isso. Então, a relação entre esses lados é que se você pegar a área do quadrado maior, tá? E calcular a área dos outros dois quadrados, somando, você vai ter uma igualdade, certo? Então está demonstrado aí o teorema. Precisa fazer isso toda vez? Não, isso é só para provar, como eu falei no começo, é um teorema, então precisa provar a existência dele. E aí o que acontece? Como é matemática, é a ciência que estuda os padrões, então a gente precisa padronizar para que esse teorema seja válido para qualquer triângulo retângulo, tá? Tem um triângulo retângulo. Nos outros triângulos pode ser aplicado, mas não necessariamente com a relação entre os lados. A gente pode usar, por exemplo, para calcular a altura. Alguns exercícios a gente pode até fazer ao decorrer do ano, né? Principalmente do terceiro, acho que vai estar mais próximo. Vocês talvez tenham também do segundo, mas vamos lá. Então eu chamei A, B e C. Estou generalizando. Por que eu usei 3 letras? Necessariamente, né, na maioria dos casos, eu vou ter 3 medidas diferentes. Por isso que a gente está usando 3 letras, A, B e C. Tá? Então, só para voltar lá no outro triângulo, só para vocês não perderem o fio da meada, lá o 5, o 4 e o 3. E aí a gente substituiu. No lugar do 5 eu coloquei A, no lugar do 4 coloquei B e no lugar do 3, C. Aí ficou desta maneira aqui. Ah, desculpa voltar aí, mas só para vocês entenderem. Então ficou A, B e C. Então, chamando os lados de A, B e C, com esse teorema ele tem a ver com a relação dos lados. Então, chamando os lados de A, B e C para generalizar, qual que é a relação, qual que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é esse daqui, não é? Então, se eu pegar a medida A, que é o cálculo de área de um quadrado, por isso que a gente colocou ao quadrado, vai ser igual a soma das outras duas medidas, também elevado ao quadrado, certo? Então, essa é a relação do teorema de Pitágoras, tá? Aí eu vou fazer a continuação do exercício da aula
de ontem, né? A parte 2, aí eu vou fazer aqui na lousa, aplicando essa relação do Teorema de Pitágoras, tá? Só para critério de curiosidade, esse lado A é o lado maior do triângulo, ele está sempre oposto ao ângulo reto, então tem que tomar cuidado para não confundir quando for aplicar o teorema, tá? O B e o C tanto faz, se você quiser trocar aqui, como vai fazer a soma, né? Por exemplo, se fosse 4 mais 5, 5 mais 4 vai dar a mesma coisa. Mas esse lado aqui é necessário estar atento com ele, que se você trocar, você fura o teorema, tá? Se trocar a posição for o número errado, tudo bem? Então o lado maior, que está oposto ao ângulo de 90 graus, é o lado que a gente chama de A, tudo bem?